Paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor. Sei que somos poucos, mas ao menos devem responder, está bem? Amém. Vamos abrir em Apocalipse no capítulo 3, versículo 14. Estamos na 7ª carta. Estamos e vamos terminar hoje, permitindo Deus, esta 7ª carta. E logo para a semana entraremos no capítulo 4. Então estamos a terminar o capítulo 3, estamos na 7ª carta e esta carta é dirigida à igreja de Laodiceia. Diz assim: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então vejam, meus irmãos, esta carta, esta 7ª carta, é mais uma das cartas onde João não está a apresentar Jesus com aquela visão que ele teve. Aquela visão gloriosa, onde ele vai colocando os vários atributos que viu e reviu da parte de Jesus, aquele Jesus Cristo glorificado que João ficou atemorizado. Nesta carta, ele não está a falar da descrição deste Jesus glorificado. É na mesma Jesus, obviamente, é uma descrição de Jesus, mas aqui, nesta carta, especificamente na carta à Laodiceia, portanto, esta 7ª carta, ele começa descrevendo Jesus como o Amém. E o Amém é a expressão para que assim seja, mas acima de tudo ela é apresentada como a verdade. Amém significa verdade. E é interessante porque aqui nós vemos aquilo que se chama a alta cristologia de João. E o que é que isto significa? Significa que João, no livro do Apocalipse, ele vai apresentar Jesus não apenas como humano, ou não como humano, mas acima de tudo como 100% divino. E isto é importante porque também combate uma série de heresias que ainda hoje existem, mas para os irmãos entenderem esta expressão, o Amém, João está, inspirado pelo Espírito Santo e com toda esta visão, João está a atribuir a Jesus um título que Isaías 65, versículo 14, se não estou em erro, ou versículo 16, é por aí. Já agora, vamos lá, deixem-me só ver, já agora para não falhar. Mas basicamente dizer-vos que João, ao afirmar que Jesus é o Amém, ele está a atribuir um título que é apenas Deus. Isaías 65, 16, diz assim: de sorte que aquele que se bendisser na terra será bendito no Deus da verdade. E parece estranho, mas este Deus da verdade, no hebraico, é Eloé Amém, é a mesma expressão que está aqui no grego, isto diz o Amém. Então, o Amém, este Jesus, está aqui a ser mencionado, apesar de haver, obviamente, e os irmãos entendam aqui a questão da Trindade, que é muito complexa. Jesus é Deus, mas Ele não é o Deus Pai, está bem? Mas há aqui uma identificação de Jesus como Deus. E este Amém é a verdade que está lá como Deus da verdade explícito. Em Isaías 65, João coloca Jesus como Deus, o Deus da verdade. E isto é importante, porque veja, o contexto é o seguinte. Em Isaías 65, aquilo que está a acontecer é o povo de Israel, que se chama, ou que acha que é de Deus, está a orar, ou está a falar com o Deus da verdade, e o Deus da verdade refere-lhes, e acima de tudo transmite-lhes a seguinte informação: vocês dizem que são meus, mas eu não os conheço. Em resumo é isto. Vocês dizem que eu sou o vosso Deus, mas eu vim para aqueles que não me conheciam e esses é que me quiseram. Se os irmãos virem o contexto, basicamente é o seguinte: é um povo que achava que estava tudo tranquilo com eles, e o Deus da verdade vai-lhes revelar a verdade, que afinal eles, ou ele, não está com eles, porque eles são desobedientes. E isto é importante para nós entendermos do que é que esta carta também está a falar. Porque se os irmãos, e os irmãos acho que conhecem esta expressão, aqueles que estão aqui todos conhecemos, é provavelmente a carta mais conhecida da Bíblia, porque nem és frio, nem és quente, mas antes és morno, vomitar-te-ei da minha boca. É sobre esta carta que nós estamos a falar. E o contexto da palavra, ou da passagem no Isaías 65, também é algo muito parecido. Um povo que acha que está tudo bem com eles, e o Deus da verdade vai-lhes revelar que não está tudo bem com eles. Então é curioso, e é muito mais curioso, é propositado, João apresenta Jesus exatamente como o Deus da verdade. E o Deus da verdade sempre vai revelar toda aquela que é a verdade. E a verdade por vezes é dura. A verdade por vezes dói.
E neste texto a verdade vai doer. Então ele diz, isto diz o Deus da verdade, o Amém. Ele é também a testemunha fiel. Aquele que é a testemunha fiel. E vocês sabem, falámos disto já várias vezes, em Apocalipse, e não só, mas especialmente nos escritos joaninos, a testemunha é aquele que apresenta aquilo que não apenas que viu, mas aquilo que experimentou, aquilo que vivenciou. E Jesus é a testemunha fiel, porque ele testemunha acerca de Deus e testemunha também acerca de si mesmo, porque não se esqueçam, ele é a verdade. E então vejam, não se esqueçam, isto é o contexto. Ele é a verdade, ele é o Deus da verdade, e ele é a testemunha e que testemunha acerca da verdade. E ele é fiel e verdadeiro. A testemunha fiel e verdadeira. Então, nestes 3 títulos atribuídos a Jesus, o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, aquilo que acontece é que João está a apresentar este Jesus incrível e é este Jesus de verdade que vai dar uma mensagem à igreja e uma mensagem que não vai ser fácil de digerir. Mas isto para entendermos que Jesus é de facto a verdade, ele é de facto fiel, mas no final diz, e o princípio da criação de Deus. E sobre este versículo, e não apenas sobre este, mas sobre este versículo, há manuais escritos. Porque algum de vocês tem alguma expressão diferente do princípio da criação? Ou todos têm o princípio da criação? Todos têm? Todos têm o princípio. Ninguém tem mais nada. Muito bem. 14, o final. Versículo 14, o final. O princípio. O princípio da criação. Aquele que governa. É diferente. Porque no grego a expressão é arquê. E arquê significa princípio. Como está aqui. Arquê é a expressão que aparece, por exemplo, no Evangelho de João. Enarquê, no princípio. Aparece também, se traduzirmos na Septuaginta, Gênesis capítulo 1, também aparece enarquê, princípio. Não é enarquê, é arquê, princípio. Princípio. No princípio criou Deus. No princípio era. E arquê não é apenas princípio, mas também pode ser incluído como governante, ou governo, ou autoridade, aquele que está sob. E qual é o problema que este versículo levantou durante algum tempo? Bem, o problema é isto. Como é que eu traduzo arquê? Porque aqui diz o princípio da criação de Deus. E o que é que houve pessoas que pensaram quando leram aquela expressão arquê? Arquê, se é o princípio, traduzimos por princípio, então Jesus é o princípio da criação. Ora, o princípio significa primeiro. E qual é o problema de defendermos isto? O problema é dizer que Jesus então é o primeiro, então ele foi criado. Vocês entendem? E se Jesus foi criado, nós entramos naquilo que se chama uma heresia que é o arianismo. E o arianismo é aquilo que ainda hoje nós vemos assim um bocadinho, é um híbrido, mas basicamente vocês conhecem os Mormons. Os Mormons é uma forma atual do arianismo, em que Jesus não é Deus, Jesus não é apresentado como Deus, Jesus é apresentado como uma criatura especial, envolta em mistérios, cheio de poder, mas não obstante, ele é criado. E então e por causa de vários versículos acerca do princípio da criação, em que foi defendido que este Jesus então não era Jesus, não era Deus, mas Jesus era um criado, entendam, uma criatura, um ser criado, especial, com muito poder, mas era o princípio. E se era o princípio, os irmãos vão ver isso. Os Mormons falam, se vocês falarem destes textos, os Mormons é isto que vão defender. E não só os Mormons, outros também. Tá? Então, como é que nós resolvemos isto? Bem, fácil. O contexto define tudo, não é? E o contexto de João, em primeiro lugar, apresenta que Jesus, ele é o princípio e também é o primogênito dos mortos. Jesus não foi o primeiro morto. Pois não? Mas porquê que ele é o primogênito? Porque ele assume o princípio de autoridade
autoridade sobre tudo. Jesus morre, mas depois vence a morte e subjuga a morte. Amém? Então, a expressão arque, que significa aqui traduzida por princípio, os irmãos não entendam isto como Jesus foi o princípio da criação. Então ele é a primeira criatura, não é isto que significa. Ele é o principal, ele é o princípio porque é ele que governa, é ele que tem autoridade. E João já disse que foi por ele e para ele e foi por causa dele que tudo foi criado. Paulo também fala disto em Romanos. Ainda no domingo cantávamos uma música assim, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. É exatamente aquilo que se chama a doxologia que está lá em Romanos. É um hino de adoração que Paulo escreve, mas que está subjacente em toda a Bíblia. Fala acerca de Jesus como princípio, mas o princípio não de ser criado, mas aquele através do qual tudo foi criado. Então, este princípio, como é que diz a tua Bíblia? Diz lá, Bruna. Aquele que governa a criação de Deus. É esta a expressão. Então, nós podemos juntar as duas coisas. Ele é o princípio porque, de facto, não existia nada, mas ele existindo e pré-existindo, porque ele sempre existiu, é através dele que tudo se cria, ele assume a primazia, o arquê, o governo da criação de Deus. E então, este é Jesus. Então veja só neste versículo 14, se a gente quisesse, ficávamos aqui 2 horas só a pregar acerca daquele que governa, acerca daquele que cria, acerca daquele que sustenta, acerca daquele que é verdade. Mas como os irmãos sabem, o objetivo é nós irmos passando versículo a versículo e concluirmos Apocalipse. Portanto, fiquemos por aqui. Temos muito tempo, se o Senhor assim nos permitir, para um dia voltarmos a este versículo e podermos falar acerca disto. Tens aí... Sim. O soberano, aquele que tem autoridade, portanto, aquele que é e que assume a primazia, exatamente. A maior parte das traduções, de facto, diz o princípio da criação. A NVI, a nova versão internacional, fala acerca daquele que governa, é uma versão muito parecida com aquela que a Bruna falou, e no fundo elas não estão erradas. O princípio está aqui bem, agora temos é que definir muito bem o que é que isto significa, porque os irmãos um dia falando com alguém vai dizer, então, mas lê lá Apocalipse capítulo 3, versículo 14, e vê lá se não está a dizer que Jesus é o princípio da criação. Se ele é o princípio é porque teve um começo. E há pessoas que ficam logo apanhadas, desprevenidas e ficam logo, mas temos que perceber o que é que isto significa. E os irmãos podem responder, então, mas Jesus também é o primogênito, o princípio da morte e não foi o primeiro a morrer. E aí eles depois também já não sabem o que é que vão fazer, porque basicamente nós precisamos de aprender também a Bíblia. E só para dizer que este princípio, a palavra é arquê, e arquê significa princípio, mas também significa autoridade, aquele que governa sobre a criação. E dentro do contexto, parece que é isto, porque se os irmãos no final do texto vai falar acerca de Jesus, Jesus vai dizer que é aquele que está sentado no trono de Deus. Ora, aquele que está no trono é aquele que tem autoridade. E esse aqui dizia, aquele que vencer, eu sentá-lo-ei comigo para julgar. A ideia é julgar, também exercer autoridade. Ora, o contexto não tem a ver com princípios, tem a ver com autoridade, está bem? E isto, o contexto depois define tudo. Eu sei as tuas obras. Deus sempre conhece as nossas obras, foi isto que nós vimos nas cartas. Ele conhece sempre todas as coisas. E nesta carta, ele não vai ter paninhos quentes. E normalmente até há coisas boas a dizer das igrejas, mas nesta carta de Laodiceia não há. Ele diz, eu conheço as tuas obras. E normalmente ele diz, olha, sei a tua fidelidade, sei do teu amor, tenho, no entanto, contra ti. Normalmente é assim que funciona. Mas aqui não há nada de bom. É assim, conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. No grego é interessante, porque este oxalá ou quem dera é uma expressão que é ofelo. E ofelo é um desejo íntimo que Deus tem, mas que sabe que não se vai realizar. Eu desejava que fosses frio ou quente. Então ele conhece as obras, que nem és frio nem quente. Nem crente, também. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morto, e não és frio nem quente, o que é que diz a vossa Bíblia? Vomitar-te-ei da minha boca. E este versículo os irmãos conhecem muito bem e já ouviram pregar milhares de vezes, se calhar não tantas, mas dezenas. E basicamente a mensagem normalmente é o seguinte:
Deus preferia até que nós fôssemos frios do que mornos. E normalmente nós interpretamos o frio como aquele que está longe de Deus. Mas este texto não está a falar disso. E lamento se vos chocar. Mas muitos de nós, e se calhar até eu já alguma vez posso ter pensado isto, ou se calhar até, acho que nunca preguei isto especificamente em nenhum lugar, este texto assim neste sentido. Mas este texto não está a falar, pelo menos do contexto não dá a entender isso, que ser frio é mau. Ser frio não é mau. Porque senão seria estranho Deus dizer assim: eu preferia que tu estivesse o mais longe possível de mim e estares condenado do que estares na mornidão. E não faz sentido nenhum, porque se a mornidão é má e o frio também é mau, Deus não queria que nós fôssemos frios nem mornos. Isto está a falar de água, porque a água é aquilo que se coloca na boca. E isto tem a ver com fontes de água. E a água fria é boa para determinadas coisas e a água quente é boa para outras. Então as águas termais normalmente são quentes e tinham processos e tinham elementos químicos que beneficiavam a saúde de uma determinada forma. E a água fria também. Nesta cidade em Laodiceia, depois nós não temos a certeza absoluta do que haveria de acontecer. Mas há uma teoria que fala, e aqui é mesmo só uma teoria, os dados arqueológicos não dão muita saída, embora a teoria seja interessante, que era, em Laodiceia, a água quente, que era de Colossos, que ficava ali a uns quilómetros, e a água de Colossos era uma água mineral quente que era muito boa. E então ela era transportada pelos aquedutos até a Laodiceia, mas quando chegava a Laodiceia ela era morna. E morna não presta, porque perdia as suas propriedades. Não sabemos se é de facto isto que acontece, mas o ponto crucial, e é isto que é importante, mais do que fazermos alegorias e pensar que o frio é aquele que está afastado de Deus, o morno é aquele que nem é carne nem é peixe, está com um pé dentro e um pé fora da igreja, e o quente é aquele que está próximo de Jesus. O texto não está a falar nada disto. O texto está a falar de água. E a água fria é boa para uma determinada coisa e a água quente é boa para uma determinada coisa. E o Senhor está a dizer, olha, antes fosses frio ou quente, agora morno é que tu não podes ser, porque a água morna não serve para nada. É isto que o texto está a dizer. E a água morna não tem especificamente a ver, embora também depois dê para entender, não é pela água morna que nós conseguimos definir ou traçar que a pessoa está ou não comprometida, é por aquilo que vem a seguir. E agora vejam. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te aí da minha boca. Aquilo que nós sabemos é que esta igreja é morna. Não sabemos o que é que ainda significa, mas vamos perceber. E porque ela é morna, Deus não quer ter parte com ela. Por isso é que não faz sentido entender este texto em que o frio é aquele que está afastado do Senhor e que mais valia ser frio e morno ainda é pior. Não, não é isso. Porque vejam, vomitar da boca significa o ato de separação. Você está a perceber? Ora, se o frio fosse mau, não fazia sentido este versículo. Aqui está a dizer, porque quem é morno, porque esta igreja é morna, é o próprio Deus que tem esta expressão de vomitar, de lhe fazer asco, a ponto tal de ter que haver uma separação entre ele e aquilo que estava com ele. E agora veja o que é que significa ser morno. Neste texto, a mornidão aponta para a ideia de autossuficiência e dependência própria. E esta é a chave para entendermos. A mornidão aqui representa as pessoas que acham que têm tudo e que são tudo e têm tudo fora de Deus. Não se esqueçam, Isaías 65 fala acerca do Deus da verdade e o contexto é um povo que acha que está tudo bem com eles, mas estão desobedientes e continuam a achar que Deus está com eles. Nesta igreja de Laodiceia o que está a acontecer é isto. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho. É uma igreja que não precisa de nada. Esta é que é a igreja morna. É a igreja que acha que tem tudo e quando chega ao Deus da verdade, olha para ela e diz, tu não tens é nada. É uma igreja que está cheia de dinheiro, aparentemente. Uma igreja que está cheia de bênçãos, aparentemente. Uma igreja que tem todos os dons, aparentemente. Diz que não tem nada que lhe falte. Não precisa de nada. Não é necessário nada.
O que ela não sabe é que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Então a igreja, por um lado, acha que é uma coisa. E o Deus da verdade, a fiel testemunha, o princípio da criação de Deus, está a olhar para ela e diz-lhe assim: olha, tu és morna. Tu não és água boa fresca, nem és água boa termal. Tu és morna, não serves para nada. És nada. Insípido, pode ser. É como o sal, quando perde o sabor, não serve para mais nada, a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. A igreja é rica. A igreja é autossuficiente. Na história, isto é daquelas coisas que são pormenores, não sabemos depois se seria totalmente verídico. Mas sabemos que em Laodiceia houve um grande terremoto. A igreja precisou de ser reconstruída. E segundo alguns historiadores e tradição, a cidade de Laodiceia era tão de tal forma orgulhosa e porque tinha tanta riqueza que ela rejeitou a ajuda de própria Roma. Então reconstruiu a cidade por ela mesma, com o seu dinheiro. Porque não queria ajuda de ninguém. E parece que este sentimento passou para a igreja. Uma igreja que acha que é autossuficiente e que é rica e que acha que por ser rica que o Senhor está com ela. Hoje podemos aplicar o princípio daquela teologia da prosperidade, em que achamos que porque somos abençoados monetariamente ou com bênçãos terrenas, que o Senhor está connosco por causa disso. Há gente que pensa assim. Gente que pensa que a favor de Deus está sobre a vida delas porque tem um Ferrari, porque tem uma vivenda, porque tem um Porsche. Pode ser. Não é que o Senhor não possa dar essas coisas, não é que o Senhor não possa abençoar. Mas essa não é a definição da bênção do céu. Não é por aí que nós afirmamos ou podemos afirmar que o Senhor está connosco. Esta igreja achava que era rica e se calhar até era monetariamente. Mas o Senhor está a dizer: mas és um desgraçado, miserável, és pobre, és cego e nu. Ora, quem é rico, supostamente não é miserável. Quem é rico não é desgraçado. Quem é rico não é pobre. Cego até podia ser, mas nu também não fazia sentido. Porque os ricos podem comprar roupa. Os ricos vestem-se bem. Mas estamos aqui a falar, e João está a falar, neste caso, e Jesus está a falar a João, está a falar acerca da autossuficiência. De quando nós achamos que a igreja, ela avança porque eu sou muito especial. A igreja avança porque eu tenho muitos talentos. A igreja avança porque eu tenho um grande carisma. A igreja avança porque eu sou um grande orador. A igreja avança porque eu tenho grandes ideias. A igreja avança porque eu sou bom. Mas a igreja não avança porque nós somos bons. A igreja não avança porque nós somos bons oradores. A igreja não avança porque temos boas estratégias ou boas ideias. A igreja avança porque ela é a igreja de Jesus Cristo, o Deus da verdade. E quando nós esquecemos disto, nós tornamos-nos miseráveis e podemos achar que somos ricos, podemos achar que temos o favor de Deus, mas o Senhor está a dizer: olha, tu ainda não entendeste que és um desgraçado, um miserável, um pobre, um cego e um nu. E depois diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro. Este comprar, obviamente, aqui não é comprar com nada, não há nada que nós possamos dar. Tem a ver com nós focarmos-nos naquilo que é importante. E este ouro não é um ouro qualquer, é um ouro que é refinado, provado no fogo, para que te enriqueças. Vejam, contraste. A igreja acha que é rica, que não faz falta nada. E o Senhor está a dizer: olha, tu precisas de comprar é ouro refinado. Porque o que é que o ouro refinado, o que é que significa? É o ouro que passa por altas temperaturas. Tudo o que é impurezas, sai. Tudo o que é palha, se queima. Tudo o que não tem a ver com 100% pureza, desaparece, porque é queimado. E o Senhor está a dizer: a verdadeira riqueza é aquela que é alcançada depois de ser provada no fogo. Isto sim é a verdadeira riqueza. Depois, aquilo que eu quero que tu vistas é vestidos brancos, para que te vistas. E estes vestidos brancos apontam para a santidade.
Está a falar, irmãos, vejam só o contraste, e a ironia é esta. Uma igreja que acha que tem tudo, e o Senhor está-lhes a mostrar que afinal eles não têm nada. Uma igreja que tem dinheiro, mas o Senhor está a dizer, tu precisas de comprar ouro refinado. Uma igreja que se veste, mas o Senhor está a dizer, não são essas as vestes que eu quero umas vestes brancas para ti. São as vestes da salvação, são as vestes da santidade. Para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. A ideia é, a igreja acha que está tão abençoada, mas está nua. Não conhece aquele conto do rei vai nu? Lembra-se desta história? Aquele conto de crianças do rei muito vaidoso e que comprava as melhores roupas em todo o lado. Um dia chegou lá um alfaiate, sabia mais do que ele, e diz, este vestido que tenho aqui para si, estas vestes. Conhece a história, Gonçalves? Lá em Angola não se contam essas histórias. É uma história gira. Um dia, é um livro, é um conto para crianças. E aquele alfaiate, assim a parafrasear a história, sabia mais do que o rei, não é? Também há aqui outros pormenores, mas pronto, também senão não vou contar o livro todo. E então ele ajuda lá o rei com uma vestimenta especial, com um tecido brutal, um tecido caro. Mas tinha um problema, é que o tecido era invisível. E o tecido só era visto por pessoas que eram inteligentes. E o rei, porque não queria passar por burro, estou a inventar, eu sei, um bocadinho. O rei, porque não queria passar por burro, acaba por vestir as vestes, e umas vestes especiais, até o dia em que vai passar pela cidade com aquele grande vestido, e assim, resumidamente, até que a uma determinada altura uma criança diz, o rei vai nu. A criança não era burra, a criança simplesmente estava a falar daquilo que era a realidade e ninguém tinha a coragem de dizer. O rei ia de facto nu. Não havia tecido invisível nenhum. O rei tinha sido enganado. Era mesmo burrinho. E esta igreja parece que é uma igreja burrinha. É esta, não é esta, é esta, está bem? Porque achava que tinha tudo, estava tranquila, estava na paz, porque o Senhor estava com ela, e é o Jesus a dizer, olha, eu espero bem, aconselho-te que tu refines, que a tua riqueza seja provada pelo ouro, que vistas vestes brancas, para que não apareça a vergonha da tua nudez. Ele está a dizer, tu, igreja, estás nua, estás despida, tens a tua vergonha à mostra. E que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Jesus disse que esta igreja estava cega. E havia a ideia de que o colírio, que era um unguento muito especial para se colocar nos olhos. Colírio. E havia claramente este colírio que, ao ser passado nos olhos, beneficiava em muito os olhos das pessoas. Não temos registro de colírio que curasse cegueira. Mas este colírio que o Senhor está a trazer é um colírio para que a igreja abra os olhos. E qual é este colírio? É o colírio da verdade, meus irmãos. Uma igreja que vive enganando-se a si mesma é uma igreja perigosa. Já disse isto várias vezes. A coisa mais perigosa que existe é alguém estar no erro, estar convencido que está bem e que está bem com Deus. Porque é uma pessoa que nós não conseguimos convencer. Não dá para convencer uma pessoa que acha que é... Irmãos, deixem-me dizer o seguinte. Vocês já conheceram pessoas que acham que são tão especiais que Deus só fala com elas? E você está-lhes a dizer assim, olha, o caminho que tu estás a fazer não é correto. E ela diz, mas foi o Senhor que me disse. E depois ela faz tudo porque o Senhor lhe disse. E depois, afinal, não foi o Senhor Jesus, foi alguém. Mas não foi o Senhor Jesus. Não foi o Senhor Jesus. São pessoas cegas. Pessoas cegas. E são tão cegos. E são cegos perigosos porque acham que são autossuficientes, que não precisam da ajuda de ninguém. Porque eles é que sabem. E quando eles é que sabem, eles é que sabem. Então eles não se deixam ser usados. Desculpem, ajudados. Era isto que eu queria dizer. Eles, porque são tão especiais, eles é que têm que ajudar os outros. Porque eles acham que os outros é que estão cegos. E esta igreja era isto que acontecia. Era uma igreja, o que significa que era um grupo e um conjunto de pessoas, provavelmente cultuavam, mas Jesus já lá não estava.
achavam que tinham tanta coisa e tinham mesmo, mas Jesus já lá não estava. Então, irmãos, não tem a ver com as bênçãos financeiras, não tem a ver com aquilo que nós vimos assim, face a face, mas tem a ver com aquilo que Jesus, o Deus da verdade, fala e diz acerca da igreja. Por isso é que é tão importante nós nunca esquecermos que quem manda na igreja não são os homens, mas é Deus. Isto é muito importante, porque aconteça o que acontecer, Deus sempre vai intervir na sua igreja. Sempre, sempre. E Ele nunca vai deixar que a sua igreja desfaleça. Ele nunca vai deixar que a sua igreja termine. A verdadeira igreja de Jesus nunca acaba. A verdadeira igreja de Jesus nunca morre. Aconselho que de mim compres o ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. É aqui que a carta assume um contexto quase pastoral. Eu diria que é mesmo pastoral. E este pastor que está aqui a falar é Jesus. E veja o que ele fala. E é tremendo. Isto é um Deus de misericórdia. Estamos a falar de um Deus de graça. De um Deus de perdão. Porque diante de uma igreja que está assim, nós esperaríamos que Jesus dissesse assim: olha, vocês já não têm hipótese nenhuma. Acabou-se. Vou-vos eliminar. Tirar o vosso lugar do castiçal. A ideia é vomitar-te-ei da minha boca. Isto é aquilo que iria acontecer à igreja se ela não se arrepender. Mas como já vimos noutras cartas, há sempre uma medida de tempo que o Senhor dá às pessoas e à igreja coletivamente para que elas se arrependam e voltem novamente para o caminho. Vimos isto em várias cartas já. Uma medida de tempo que o Senhor dá para o Espírito Santo contender para que a pessoa se arrependa. E aqui vai acontecer o mesmo. Vejam, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. O que significa que a repreensão, e esta ideia de castigo no grego é interessante, porque é a expressão paideo, que significa educação. Paideo é educar. Eu repreendo e educo a todos quanto amo. Mal seria se o nosso Deus não nos educasse e repreendesse quando nós estamos no caminho errado. A repreensão faz falta. É pela repreensão que eu sei que não estou a fazer as coisas corretamente. É pela repreensão que o Senhor me leva os meus pés a caminharem na direção e no caminho que Ele quer. Porque se Ele não me repreendesse, estávamos muito mal. Significava que Ele não me amava. O irmão que já teve filhos, já a uma altura repreendeu os seus filhos. Nós repreendemos a quem gostamos. Nós repreendemos a quem amamos. Hoje a sociedade não está muito na moda, né? Hoje está na moda a educação livre. Às vezes ponho-me a ver uns vídeos que eu até me começo a coçar todo. Mas normalmente aquilo é até... não é gozar com as pessoas, mas é para mostrar a loucura. Que é o vídeo assim de umas mães, umas coisas interessantes, que é o filho está a ter lá aqueles ataques de má educação que às vezes os miúdos têm, não é? E a bater na mãe, e a mãe... a aquietar a criança com umas vozinhas muito calmas. Não consegue aquietar, porque basicamente não funciona, só para dizer isto, não é? Não funciona. E a mãe lá a levar os estalos dos filhos, e aquilo é irónico. É irónico porque basicamente a mãe está a ser agredida pelo filho, e está ali naquele discurso: o que é que tu estás a sentir, filho? O que ele está a sentir está a bater na mãe e pronto. Está a sentir que é ele que manda, basicamente é isso que vai acontecer. E a Bíblia sempre diz que nós precisamos de repreensão. Nós precisamos de ser educados. Não está na moda, mas o tal Deus faz falta. Sem Ele, nós vamos por onde não devemos ir. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso. E arrepende. Vejam, ainda há tempo. Ainda há uma mensagem de arrependimento. Mas este arrependimento é um arrependimento que tem que ser urgente. Por isso é que Jesus diz: ser zeloso. Ser zeloso significa gastar toda a nossa energia, todo o nosso ímpeto, toda a nossa atenção neste ato de arrependimento, que é voltar para os caminhos do Senhor, voltar para aquilo que Ele quer que a sua igreja seja, porque Ele está a falar à sua igreja. E porquê é que existe esta urgência? Vejam, eis que estou à porta
e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele com... E é interessante esta ideia de Jesus estar à porta. Nós podemos apresentar isto na ideia de final do tempo em que Jesus está à porta, mas aqui também, em que Jesus está prestes a chegar, é isto, e aponta também para isto, mas fala também do já e do agora, de um Jesus que está à porta da igreja a bater para ver se deixam entrar. É curioso. Porque nós gostamos de dizer, e as igrejas gostam de dizer que o Senhor está aqui, mas este Jesus está à porta. Você já viu? Ele não está lá dentro. Ele está à porta e ele está a dizer assim, olha, eu estou à porta, eu estou a bater, e se vocês ouvirem, eu vou entrar. Mas vocês têm que ouvir. Mas depois de ouvir, vocês têm que me abrir a porta. Você está a entender? E se ele ouvir a minha... E se alguém, é uma cláusula condicional, se alguém ouvir e abrir, eu entrarei e com ele cearei e ele comigo. E a questão da refeição tem muito a ver com a questão da salvação. As bodas do Cordeiro têm a ver com alimentação. Têm a ver com ceia. É preciso tomar atenção. E tomar atenção é abrir a porta, arrepender. Porque o que é que acontece quando se abre a porta a Jesus? Bem, em primeiro lugar, ele entra. E depois quem passa a mandar não sou eu. É ele. E há para aí muito pastor, claro que é por isso que não quer abrir as portas de Jesus, porque depois têm que deixar de ser eles a mandar, para passar a ser Jesus Cristo a mandar. E há muitos pastores que não querem que Jesus mande, porque eles gostam das riquezas que a igreja dá, mas não gostam que a igreja seja de Jesus. E temos que chamar as coisas pelos nomes. Mas quando nós abrimos a porta a Jesus, ele entra, e quem passa a mandar é ele, porque ele é que deveria sempre mandar, porque a igreja é dele, amém? Então com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, isto é, ao que permanecer, ao que continuar a ser fiel, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. A ideia de sentar no trono é a ideia de autoridade, é a ideia de julgamento, porque mais à frente nós vamos ver que tem a ver com o julgamento das tribos, daquilo que é necessário acontecer. Ao que vencer, eu lhe considerei que se assente comigo. Então vejam, aconselho-te que compres ouro refinado, que vistas vestes brancas e que ponhas colírio para curar a tua cegueira. A seguir, olha, arrepende-te, seja zeloso e eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. A ideia de relacionamento restabelecido. Eu com ele, mas ele comigo. Eu com ele, mas ele comigo. E se permanecerem fiéis, não termina aqui. Eu vou-lhe conceder que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci. Jesus é a testemunha fiel, o princípio da criação de Deus. O Amém. Assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? E assim terminamos as 7 cartas de Apocalipse. Mas ainda só vamos no capítulo 3. Para a semana, permitindo Deus, entraremos no capítulo 4 e falaremos acerca da grande visão que está no capítulo 4. E é aqui que as coisas começam a tornar-se assim apocalípticas, como se costuma dizer, em que as coisas... E há uma série de imagens e uma série de simbologias que depois vamos começar a ver até ao final. Algumas coisas dá para perceber o que é, outras teremos que clamar ao Senhor por graça, misericórdia e revelação, porque há coisas que não são fáceis. De todo modo, esta primeira parte de Apocalipse, falando acerca da mensagem de Jesus às igrejas, é tremenda. E, em resumindo, é isto. Deus sabe, conhece as tuas obras. E um Deus que conhece as nossas obras é um Deus ao qual eu e tu devemos temer. Devemos temer porque Ele conhece.
Depois vemos que há as coisas boas que fazemos, as coisas más, mas sempre que fazemos coisas más, Jesus não diz, deixa lá, as coisas boas apagam as más. Jesus não faz isto. Jesus diz assim, olha, as coisas boas são boas, mas as más tu tens que te arrepender delas. Pratica as boas e ainda melhores. Arrepende. Há uma medida de tempo de arrependimento. E é sempre um aviso. Sempre um aviso. Porque vejam, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu entrarei. Se invertermos se ninguém ouvir, eu não entrarei. E se alguém ouvir, mas não abrir, eu também não entro. E não há nada mais trágico do que uma igreja onde Jesus está às portas e ela não abre as portas. Eu clamo para que nós sejamos uma igreja que tem sempre a porta aberta para o Espírito Santo. Mas só para o Espírito Santo. Amém?